Amados irmãos, graça e paz, boa noite, paz do Senhor Jesus. Amados, aqui estamos mais uma vez, mais uma semana, já o terceiro dia, hoje, terça-feira, dia 24 de março de 2020. Normalmente, hoje, às terças-feiras, como vocês bem percebem aí ao meu fundo, está aparecendo aí a janela, eu estou aqui sozinho, não tem ninguém aqui não. Estou trancado aqui no templo, num tempo de oração, falando com Deus, e eu reservei aqui alguns minutos para falar com a igreja. Hoje, dia de terça-feira, normalmente nós teríamos o nosso culto de ensino, e eu quero, nesse mesmo espírito de ensino, eu quero trazer aqui uma palavra de reflexão para a igreja, uma palavra de ensino. Eu vou deixar para a meditação da igreja um texto que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo de número 3, versículo de número 18. Eu vou ler bem rápido. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amados, este capítulo 3 da segunda carta, a gente aprendeu, eu aprendi, que um texto fora de um contexto, ele vira um pretexto. Então eu não quero aqui fazer pretexto, mas eu quero usar esse versículo como base para a reflexão que eu quero deixar para a igreja aqui hoje. Hoje, aproveitando nesse espírito de terça-feira que nós estaríamos aqui no altar que está de frente de mim aqui, eu me lembro que alguns vídeos antigos que eu tenho aí gravado no canal, se você puder, veja depois. O canal é algo que eu senti da parte de Deus de colocar esse nome de mensagem noturna, porque normalmente as mensagens, os nossos cultos são à noite, E eu quero aproveitar para dizer para você, irmão, irmã, amigo que está aí nos vendo, hoje o vídeo, quem sabe um pouquinho maior, um pouquinho mais longo, um pouquinho mais extenso, mas eu queria que você, com muita calma, com muita serenidade, acho que essa palavra que está sendo muito difundida nos últimos dias, e eu quero aproveitar essa difusão dessa palavra e pedir realmente aos irmãos que haja sim em nosso coração uma serenidade para nós compreendermos tudo que está à nossa volta. Amados, eu vou pontuar algumas coisas aqui. A gente fala de ansiedade, e quando a gente fala de ansiedade, eu estava lendo num texto aqui da primeira carta, aonde ele fala de ansiedade, não é isso? 1 Pedro 5 e 7, aonde ele fala de ansiedade. Ansiedade, dentro do dicionário bíblico aqui, a gente não precisa nem consultar, a gente sabe que a ansiedade, ela é fruto de quê? Ela é fruto de uma expectativa futura, o excesso dessa expectativa futura é algo que traz um desconforto. Você não consegue viver o presente, você vive o tempo todo preocupado com o futuro. E esquece, não é que esquece, é que não consegue, a palavra é essa, perdão, não consegue viver o presente. A ansiedade te leva o tempo todo para o futuro, preocupado com o dia de amanhã. Amados, esse versículo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, esse versículo 18 é um dos mais conhecidos da segunda carta do apóstolo Pedro. É um dos mais conhecidos do capítulo 3. Amados, graça salvadora, graça redentora, mas também graça de virtude, graça de unção, graça que nos faz sentir a presença do Espírito Santo, e por esta mesma graça é que nós vamos ser salvos.
Pela graça sois salvos. Quando a gente fala de conhecimento, sabedoria pode ser chamada de dom, mas conhecimento é aquilo que você busca e ninguém tira de você. Eu vou te falar algo aqui de 2 pontos, já que nós estamos aproveitando hoje essa linhagem do culto de ensino. Imagina que nós estamos hoje num culto de ensino. Então vamos fazer aqui uma catequese, aqui, um catecismo de reflexão. Imagina comigo, nós vivemos debaixo de um sistema espiritual e material. O sistema material, ele não nos instrui, ele não nos orienta, ele não nos, como é que eu posso dizer para vocês? Ele não nos induz, ele não nos orienta, ele não nos motiva a buscar o conhecimento material. Por quê? Através da literatura. Por quê? Por que será que nós vivemos debaixo de governos após governos, até esse que aí está, que eu votei nele, e já foi cortado logo no começo verbas para a educação, e isso não é segredo para ninguém, porque eu já falei aqui no púlpito da igreja, que um governo que não investe na educação, ele está dizendo que a educação não é prioridade para ele. Você concorda? O fato de eu ter votado no governo que aí está não significa que eu tenho que concordar com tudo. Como você também que está me assistindo não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, e eu também não sou obrigado a concordar com tudo que você fala. Tá certo? Mas olha só, governo após governo, geração após geração, por que nós nunca tivemos um governo que investe maciçamente na educação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e que depois essas pessoas de formadas, elas também tenham condição de pagar? De que forma? Gerando emprego. Porque não adianta eu fazer a faculdade que o governo me dá para eu pagar depois, só que depois eu fico com restrição no meu nome, porque eu não consegui emprego para pagar. Você sabe que tem muito jovem aí nessa situação, né? Então, amados, nós precisamos entender que nós vivemos debaixo de um sistema que nos escraviza. Por que esse sistema, ele não quer que você estude? Porque quanto mais você busca conhecimento, mais você busca a ciência dos seus direitos, mais você cobra. Espiritualmente, por que você acha que tem muito pastor por aí que não investe nesses trabalhos de ensino? Por que você acha que tem muitos pastores que não investem em escola bíblica, não investe nos seus obreiros, não cobra dos seus obreiros para que façam um curso teológico? Por que você acha? Espiritualmente, amados, você serve a um Deus que se manifesta pela palavra. Por que existe um sistema espiritual para que você não conheça a palavra? Porque quanto mais você buscar conhecimento dessa palavra, mais você vai crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento de Senhor Jesus Cristo. Você serve a um Deus que se manifesta pela palavra. Você quer conhecer a Deus? Tem que conhecer a palavra. Para quê? Para você não ser levado por falsos ensinamentos e falsas doutrinas que andam por aí. Então, amados, aproveita esse tempo que você está em casa, e não é de férias, é de quarentena. De repente é bom você ter uma liberdade para descansar um pouquinho mais, para dormir um pouquinho mais, mas, amados, não serve de nada ficar em casa dormindo até tarde com um monte de conta para pagar. Não serve, não adianta. Não se iluda. Não se iluda. Então, olha só, nós vivemos debaixo de um sistema, tanto material quanto espiritual, que não quer que a gente crescer na graça e no conhecimento. Existem forças materiais
e espirituais acima de nós que não querem que a gente cresça. Por quê? Porque quando você cresce, você se torna independente. Você já viu que tem gente que quer ver você bem, mas só que não melhor do que ele. Porque se você estiver melhor do que ele, você fica independente. Então cresça na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja independente. Eu tenho falado isso terça-feira após terça-feira aos irmãos aqui da casa. Cresça, busca o conhecimento, seja independente, aproveite esse tempo que você está aí em casa, busca um conhecimento da palavra. Esses dias que eu estou em casa, eu estou aproveitando para buscar o conhecimento. E eu não estou em casa porque eu quero. Eu estou em casa porque eu estou vivendo uma condição que me obriga a ficar nessa situação. Busca um conhecimento da parte do Senhor. A oportunidade que eu tenho, eu venho para o altar, eu venho orar, eu venho buscar o Senhor e eu venho meditar na palavra. Eu sei da minha necessidade. E você não precisa de governo, você não precisa de pastor, você não precisa de ninguém para falar para você da tua necessidade. Você quer ver, amados, uma coisa que eu tenho falado para os irmãos aqui, terça-feira após terça-feira? Palavra que nos liberta é palavra que nos confronta. É palavra que bate de encontro com a nossa realidade e que nos faz enxergar a nossa realidade. Essa é a verdadeira verdade que liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade, ela vai te libertar. Eu preciso ser liberto e eu tenho pedido ao Senhor todos os dias: Senhor, me dê uma oportunidade de um novo recomeço e de uma nova história. Eu tenho orado por isso todos os dias. Todos os dias. Peça ao Senhor. Aproveite esse momento agora que você está aí parado, esse momento de reflexão, para quem sabe mudar a sua vida. Que você, que já está ruim, você já sabe. Mas e o que você tem feito para mudar? Isso aqui que eu estou falando para você aqui nesse vídeo, irmãos que estão conosco aqui toda terça-feira, sabe que eu prego isso toda terça-feira. Que já está ruim, você sabe. Mas e o que você tem feito para mudar? Nada. Então não vai mudar nada. Vai continuar ruim. Vai continuar ruim. Eu tenho pedido ao Senhor uma nova oportunidade e uma nova estratégia, coragem para mudar. Mude, amados. A ansiedade, a depressão está aí tomando conta das pessoas. As pessoas estão destruindo a sua própria vida por causa de ansiedade e por causa de depressão. Você sabe o que eu ouvi aí, uma frase, a grosso modo, uma frase grosseira, vamos dizer assim, porque eu não sou técnico nessa área, né? Tem pessoas que vão ver esse vídeo que têm conhecimento nessa área, mas eu não tenho. Eu ouvi uma frase onde estava escrito assim, que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. O dia de ontem é chamado de passado, o dia de amanhã é chamado de futuro, o dia de hoje é chamado de presente. Por que será? Já parou para meditar nisso? Por que o dia de hoje nós conhecemos ele como presente? Eu desconfio que é porque é um presente de Deus para você. Eu acredito que seja. Então, viva o dia de hoje. É claro que não é tão curto assim. As coisas não são tão fáceis assim, não é tudo nessa simplicidade. Mas a gente precisa ter essa maturidade, essa base, nós precisamos ter. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia ministrando sobre esta palavra à igreja, ao público,
O Espírito Santo colocou algo no meu coração e eu falei aqui numa espécie, uma analogia, uma comparação. Eu fiz até um gesto de balança, um equilíbrio. Você já viu que tem gente, tem crente, essa palavra é para nós os crentes. Você já viu que tem crente que ele é cheio de muita graça, muita virtude, conhecimento, zero. Já tem outro que tem muito conhecimento, muito mesmo, e a graça, a virtude, a unção de Deus, do Espírito Santo, zero. Aqui, o apóstolo Pedro está nos ensinando que nós temos que ter um equilíbrio. E essa balança que ele está usando aqui, eu pego ela emprestada, eu acredito que ele vai me emprestar, ele não vai se importar não. Eu pego essa balança emprestada aqui, primeiro para mim, eu tenho colocado nessa balança muita coisa, para que você possa equilibrar as coisas. Você já viu que tem gente que nessa fase agora de Covid-19, tem gente que está preocupada demais. Tem gente que não está nem aí, acha que está em casa de férias. Percebe? Um se preocupa demais, o outro não se preocupa nada. Ele acha que está bom, está em casa. Ele acha que a empresa vai ficar pagando para ele ficar em casa. Não vai, filho, não vai. Oramos e pedimos ao Senhor para que não haja demissão ou demissões em massa, porque o desemprego que aí já está, ele pode bater ainda mais nas portas por aí. Olha, para não esticar demais, que eu já falei até demais, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que possamos crescer na graça e no conhecimento. Peça discernimento a Deus. Não seja ansioso, mas também não seja passivo demais. Peça ao Senhor direção do que pode e o que deve ser feito nesse tempo, nesse momento. Não é um momento de ansiedade, não é um momento de desespero, mas também não é um momento de relaxar, não, porque a conta, ela vai vir, alguém vai pagar isso aí, irmãos. Você pode ter certeza que essa conta alguém vai pagar. E que Deus nos dê graça, e que Deus nos ajude, e que o Senhor nos sustente debaixo da tua santa e poderosa mão. Antes de encerrar, eu queria fazer uma breve oração dentro de 1 minuto. Feche seus olhos, como eu vou fechar aqui agora. Senhor, eu quero colocar, ó Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família em tuas mãos. Senhor, a família da tua igreja, a família do teu povo, ó Pai, em geral na terra. Senhor, dê-nos graça, dê-nos força. Senhor, visita os governantes desta terra chamada Brasil. Senhor, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, Senhor, as autoridades constituídas nesta terra, Senhor, os empresários, ó Pai, Senhor, dê uma estratégia, Senhor, abra as portas, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, os comerciantes que estão com seus comércios fechados, ó Pai, Senhor, traga-nos um refrigério, Senhor, nós cremos sim pela tua palavra que nenhum mal chegará à nossa tenda, mas guarda a nossa casa, nos livra, nos protege de todo mal, Senhor, que a bênção tua esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. É um pedido que eu te faço em o nome de Jesus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que nós tenhamos sim uma semana de bênção e de provisão, porque eu creio que o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, e Ele pode sim nos surpreender e nos guardar, mesmo neste tempo de crise. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe, em o nome de Jesus.